Ontem houve uma reunião das centrais com a presidente Dilma. Cada central fez uma proposta? Foi isso que aconteceu? Não, as centrais trabalharam todas em cima do elenco de propostas que nós já entregamos há bastante tempo diretamente à presidenta, que reflete o problema da redução da jornada de 40 para 40 horas, o problema da extinção do fator previdenciário, questão da terceirização, enfim, reflete todas essas bandeiras. E as centrais foram unânimes em defender essa situação. Claro que não se deixou de comentar sobre os acontecimentos que estão havendo, que a presidente mostrou uma enorme preocupação, né? Mas não apresentou, digamos assim, nenhum ponto, nenhuma ação palpável, né? A preocupação é muito grande, ficou muito claro. Então ela está procurando trabalhar juntamente com todos os setores da sociedade, foi o que ela nos garantiu, né? Para tentar minorar toda a situação que resultou nessas grandes manifestações que estão havendo, né? Todos sabemos que o país tem que passar por uma reestruturação. Pensar numa nova Constituinte é precoce? Eu creio que ainda não. Até porque, para se pensar numa Constituinte, por exemplo, teria que ser uma Constituinte composta de pessoas de fora do Congresso Nacional. Porque se vai fazer uma Constituinte para alterar essa Constituição com os mesmos parlamentares de hoje, com todos os vícios que já foram expostos, aí o resultado não será satisfatório, né? Então teria que ser uma coisa toda especial. O que poderia se fazer, e aí que a presidenta Dilma está tentando, é uma reforma política, que lamentavelmente a presidenta ainda está se preocupando com isso, exatamente porque isso é uma obrigação do Congresso Nacional. A reforma da Constituição é uma obrigação. Se você levantar o número de projetos que tem sobre a reforma da Constituição, é um número incalculável, mas não anda, porque não há vontade política. Como o povo não aguentou mais e foi à rua ou às ruas, aí chamou a atenção agora dos próprios parlamentares. Todos eles estão preocupados, né? Cada um querendo correr um pouco, justificar uma coisa, mas eles é que são responsáveis direto por tudo isso. Que tivesse uma reforma política, uma reforma da própria estrutura, né, da segurança, né, o problema da saúde, o problema da educação, tudo isso, quer dizer, não precisava de toda essa manifestação pacífica e com um pouquinho de violência. Evidentemente que quem gosta de quanto pior, melhor, aí aproveita essa oportunidade para fazer a sua bagunça, né? Que nós não podemos embarcar na mesma canoa, porque nós somos facilmente identificáveis. Qualquer prejuízo que for verificado numa manifestação desse tipo, se nós estivéssemos no meio disso tudo, nós iríamos ser os responsáveis por isso. Como não há identificação de líder, todo mundo, né, aliás, aqueles vândalos, vamos assim dizer, fazem o que querem e ninguém vai responder por isso, né? Calixto, sobre o nosso Congresso, o terceiro Congresso da Nova Central, essas discussões entraram na pauta nas comissões? Essas discussões, nós chamamos a atenção para cada um fazer uma reflexão, que ao invés de discutirmos tudo isso, nós vamos cada um refletir, né, para não pegar, digamos assim, vamos pegar uma carona nesse movimento.
Aí nós arriscamos, se assim fizer, dar um tiro no nosso próprio pé, né? Nós verificamos o exemplo do colega da CUT. Apareceu com a bandeira, queimaram a bandeira e quebraram a cabeça do transportador da bandeira. Quer dizer, então nós não podemos entrar num ciclo dessa espécie. É bem interessante também notar que eu tive no meio um pouco da turma, sem me identificar, evidentemente, e verifiquei que a imensa maioria dos que ali estavam era exatamente a turma jovem, né, que está com toda essa efervescência, né, e com medo de um futuro ruim para eles, né? O trabalhador que tem que pegar um trabalho na construção civil às 7 horas da manhã, no escritório às 8, no comércio assim, sucessivamente, não participaram dessa manifestação, né? Então, quer dizer, esse mesmo processo, eu posso falar de cadeira porque eu já assisti no passado. E no passado, quando o movimento sindical entrava nessa discussão, ele era identificado. E hoje não se prevê identificação de líder, né? Então é bom a gente tomar cuidado, né, para não entrar num tipo de trabalho que, no final de contas, não vai resultar benéfico para aqueles que estão sendo representados pelas entidades sindicais, né? Apoiar toda manifestação é importante porque faz parte do regime democrático. Nós temos que apoiar e respeitar, porque eu acho que o processo está tão violento que não aguentaram mais, aí explodiram, né? Que o jovem tem muito mais facilidade de explodir do que as pessoas mais idosas e tal, né? E foi exatamente o que aconteceu, né? E o nosso congresso aqui da Nova Central, fala um pouquinho sobre as atividades. Bom, o congresso eu sou até suspeito para falar, né? Mas eu poderia dizer que está sendo realizado da melhor maneira possível, né? Nós estamos fazendo um congresso um pouco mais profissionalizado, né? Um pouco mais de técnica. Visitei, na parte da manhã, as 15 sessões, as 15 tendas que estão trabalhando nas comissões e procuramos sentir, né, o que cada um está pensando disso tudo, né, como eles estão vendo o nosso congresso. E eu tive, em todas essas visitas, só tive momento de satisfação, só elogios pela forma como está sendo levado o congresso, pela forma como estão sendo as discussões, o respeito, né, como foram recebidos aqui, né, isso para nós, só que não sei nem classificar, é tão gostoso, né, que a gente fica sem uma palavra mais própria para classificar, né? Mas nós estamos muito felizes, porque o Congresso está dando resultado e as deliberações que vão tomar durante esse trabalho, essa discussão, vão ser expostas amanhã, numa sessão plenária ampla, e vai servir de norte para o prosseguimento do trabalho da Nova Central. Uma mensagem para a Nova Central do Rio Grande do Sul. Pois não, Rio Grande do Sul nós temos a Central Nacional e as centrais estaduais, que são exatamente os braços da Central Nacional, né? Mas cada uma delas tem um presidente e cada um tem um tipo de trabalho um pouco diferente, cada um trabalha ao seu modo, né? No caso do Rio Grande do Sul, o Walter, que é um pouco mais irrequieto, né? Ele já está partindo para um programa de televisão, uma espécie de televisão e tal, né? E o que eu poderia dizer a ele e aos colegas do Rio Grande do Sul é que no que for possível a Nova Central ajudar, ela vai ajudar, né? Contanto que haja o desenvolvimento cada vez maior da Nova Central naquele estado, né? Desejo muita sabedoria nessa oportunidade, porque trata de um trabalho muito melindroso, né? Porque você vai se expor
perante toda uma sociedade, perante todo um Estado, né? E a central, ela tem muito cuidado, né? Vamos dizer assim, na lida com a classe trabalhadora, com a sociedade, com a própria nação e assim sucessivamente.